Relacionamento 3. Existem conflitos em relacionamentos? Com certeza. Existem diferentes opiniões? Com certeza. Existe uma maneira de alinharmos com transformação dos parceiros no relacionamento? Com certeza. Hoje eu quero analisar os conflitos do relacionamento de Deus com o homem. Deus tem relacionamento com os salvos e com os que não são salvos. Ele estabelece, ele busca, né? Nós já vimos, né? Lá no Jardim do Éden, onde estás? Deus está sempre perguntando, onde estás? Quer estabelecer um relacionamento ou quer reestabelecer um relacionamento? E a nossa base hoje está em Salmos, o segundo salmo que nós cremos que está se cumprindo nos nossos dias, né? Ou ao longo dessas décadas, né? O salmo que mostra a rebelião das nações contra Deus e o estabelecimento soberano de Deus do reino do Messias na terra. Então vamos lá, verso 1, Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Então, o primeiro verso fala de fúria, de raiva, de ira. Existe uma ira injustificada contra Deus. Samuel falou, eles me rejeitaram, Senhor. O Senhor falou assim, não rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles. Existe uma resistência ao reino de santidade, porque o mundo quer se perverter, o mundo quer se consumir nos seus prazeres e no seu egoísmo. Então eles se enfurecem, as pessoas não querem ouvir. Eu vejo situações onde as pessoas como que tapam os ouvidos, não querem ouvir porque não suportam a verdade. Estão dominadas por uma atitude contra o projeto, contra o plano e contra a lei de Deus. Aqui continua, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor. Olha a teoria da conspiração. Não, isso é teoria da conspiração. Os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quais são os laços e algemas de Deus na visão dos reis e dos príncipes da terra e do povo, né, que fica influenciado por essa liderança? É a base moral de Deus. Deus estabeleceu a família, Deus estabeleceu um casamento indissolúvel entre um homem e uma mulher. Deus estabeleceu dois gêneros ou sexos, o homem e a mulher. Deus estabeleceu que o sexo é a consumação de uma aliança. Então, o sexo tem que ser dentro de um relacionamento de aliança e não uma busca incessante de prazer, porque o sexo envolve formar os dois uma só carne, uma só casa. E quando o povo quer escapar disso, entra na impureza. Quando o povo entra na impureza, começa a se mover desenfreadamente na busca do prazer. Mas também se move na quebra das alianças. Porque um casamento não se torna indissolúvel se pelo menos um dos parceiros ou os dois continuam buscando prazer em outras fontes. A Bíblia é clara que diz que a nossa porção é a nossa esposa. O nosso prazer tem que ser com a nossa fonte. Ela tem que experimentar as nossas águas e nós temos que nos alegrar nas águas dela e vice-versa. E no meio disso tem os filhos, a estrutura familiar que veio para proteger a geração que vem, ensinar os filhos no caminho que devem andar.
certo? E tudo isso está sendo abalado pelos reis e os príncipes da terra que conspiram contra o Senhor e contra aos seus laços e algemas, porque parece aos olhos do mundo que são laços e algemas. Você está me limitando, você está me condicionando. O cristianismo foi invenção dos judeus, dos homens. Vem de Deus. Sacudamos de nós as suas algemas é o movimento de liberação do homem para o pecado. E aí vai em várias linhas, né? Desde os anos 60 se intensificou na América, e a América influenciando o mundo, né? O movimento da liberação da mulher, né? O movimento das drogas, do sexo livre, dos festivais, né? Woodstock, do movimento hippie, dos filhos saindo da casa dos pais, se envolvendo com ácido, LSD. Hoje em dia, né, já foi para crack, cocaína, maconha e depois vem para anfetamina e outras drogas pesadas e muito prejudiciais, sem comentar que os demônios usam a rebelião, a desobediência à lei moral de Deus para atacarem e potencializarem o mal e tornarem aquilo que foi um mau hábito em um vício do qual a pessoa já não consegue mais controlar. Aí vem bebida, aí vem violência e outros mais. Eu vou citar Oséias, capítulo 4, para reforçar o conceito do conflito. Estamos falando de um conflito entre Deus e os homens. O que inclui os homens que se converteram ao Senhor e fazem parte da igreja, da comunidade. Porque também tendem a não viver a lei de Deus. E eu não sou religioso, eu vim do mundo, eu tenho todos os motivos para entender o que é viver fora da lei de Deus. Mas eu entendo hoje, diante das Escrituras e diante da presença do Espírito, que o padrão moral de Deus é way above, muito mais alto do que o que nós vivemos ou queremos viver, ou decidimos viver, ou nos propomos a viver, porque existe um preço a ser pago para a santidade. E é aí que vem o conflito. Conflito de um Deus santo com um homem pecador. E Deus o atrai, provê a remissão dos pecados pelo sangue da cruz, provê a presença do Espírito Santo para conduzir a santidade. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito da aliança. Para quê? Para conduzir o homem à santidade, verdade, aliança com Deus. E agora vem que eu te transformo, vem que eu te mudo. E aqui, a palavra de Oséias 4, verso 1 diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Está falando do povo da aliança. Povo que Deus escolheu, separou e salvou. Pelo menos como nação salvou. O indivíduo tem que tomar sua decisão, mas no princípio Deus salvou a todos os israelenses, tirou da terra do Egito, todos passaram pelo sangue da Páscoa, todos passaram pelo Mar Vermelho, todos, que é morte e ressurreição, então salvos, uma nação salva. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Opa! Há um desajuste, sim, há um conflito. O que Deus quer representa seus pensamentos, seu padrão moral, e o que a terra quer representa seus conceitos e padrões morais. Existe um conflito, porque nela, na terra, não há verdade, nem amor, ainda que muitos falem de paz e amor, não há amor, são egoístas, pensam em si mesmo e em prevalecer nos seus conceitos mundanos, nem conhecimento de Deus. Não conhece, não tem intimidade com o Senhor. Verso 2, o que só prevalece é perjurar, falsos testemunhos, mentir, o diabo é o pai da mentira, matar, o diabo é homicida desde o início,
e se mata com palavras, e se mata com conceitos, e se mata com desprezos, e se mata com racismo, e se mata com violência, e se mata com incapacidade ou falta de desejo de entender o coração do seu próximo, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Então agora mostramos a feição do conflito entre Deus e os homens. A sequência aqui, Deus vai falar, mas o meu problema é com você, sacerdote. Porque a transformação da terra vem através do sacerdócio real da nação santa, que hoje é a igreja. Igreja é o povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo eleito, né? Para proclamar a verdade, para proclamar o reino do Filho amado do Pai, certo? E agora vamos para 1 Coríntios 6, a partir do verso 6, que diz assim, Paulo está falando com a igreja, e a igreja estava com problemas de lutas entre irmãos, briga, é como família, como se briga, irmão com irmão, filhos com os pais, né? Pais com os filhos, rejeições, rupturas, e vou para a justiça, vou te processar. E agora Paulo está falando, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos? Uau! Sério que vocês não conseguem resolver o assunto entre vocês? Ele pergunta antes, será que não tem um sábio no meio de vós para julgar o assunto? E aí ele continua, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Se Paulo está admoestando, imagina o coração de Deus, com atitudes carnais dentro da comunidade, que professa fé em Jesus Cristo, o Senhor, o justo. Se existe demanda, já é completa derrota. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não fica quieto e fica com prejuízo e confia em Deus, que vai te restituir se Ele quiser? Por que não sofreis antes o dano? Às vezes é dano moral, né? Falou mal de você, te julgou, te desqualificou e fez com que os irmãos virassem as costas para você. Deixa Deus ser a tua justiça, Ele é o vingador. Deus fala, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Mas não nós, não entra nessa briga, porque nós somos agentes da paz. O reino de Deus se semeia em paz para aqueles que promovem a paz, amém? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, ou seja, você que está reclamando, você é o que também faz. Você não está limpo, amém? Isso aos próprios irmãos, eu digo, não é com os ímpios, não, estou falando entre crentes. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Opa, agora já estamos falando de salvação, hein? Herdar o reino, entrar no reino, ser salvo, ser habitado pelo Espírito do justo. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, que se relacionam com os efeminados, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Palavra dura, mas precisa ser falada. Aqui está o conflito. O conflito de Deus com os homens é um conflito moral. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Se a gente insiste em pegar o lixo do pecado e apresentar diante de Deus, vem juízo e maldição. E não estou estabelecendo doutrina de salvação aqui, estou estabelecendo a realidade do relacionamento. O objetivo dessa ministração é sobre relacionamento. Qual é a minha esperança?
é o verso 11. Tais fostes alguns de vós, ou seja, todos nós temos experiência em muitos desses pontos, se não em todos. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Oh, glórias! Então, há esperança e nós temos que desejar a mudança. Desejar. Verso 12, todas as coisas me são lícitas, ou seja, pelo sangue de Jesus, Deus tirou a acusação, rompeu o escrito de dívida que era contra mim. Tudo, presente, passado e futuro. Por isso que eu acredito firme numa doutrina de salvação. Mas nem todas convêm. Não dá para viver fazendo qualquer coisa. Nós temos o compromisso de vivermos a lei de Deus, a lei do Espírito da vida, nos libertou da lei do pecado e da morte. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra, onde eu estou estabelecendo conflito. Existe um conflito no relacionamento. Deus requer santidade do seu povo e, através do seu povo, influenciar o padrão moral do mundo. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.